O Apóstolo, terceira parte, capítulo 18, das Catacumbas. Crives Fastano era um gladiador que fora perdoado e emancipado por César Cláudio. Pouco tempo depois obtivera um emprego no Circo de Nero, no Monte Vaticano. Achava-se na casa dos 50 anos e tivera uma vida que consistira na maior parte em lutas de morte com feras de 4 e de 2 pés, e achava-se vivo somente porque seu físico fora do comum conservara a mesma robustez até muito tempo depois da idade em que os gladiadores mais se distinguiam na arena. Mas de todos os combates de que saíra vitorioso, ficara algum sinal em seu corpo, constituindo um registro de proezas que ele levaria para a sepultura. Esse registro era uma profusão de cicatrizes, de vestígios de golpes de espada e sinais de dentes e garras. O nariz fora-lhe achatado, a pele dos olhos rasgada, perdera um deles numa luta, e apresentava numa face um orifício em contínua supuração. Para conservar a vida, tirara-a de tantos homens e acutilara tantos corpos, nem lhes podia saber o número, que perdera a faculdade de emocionar-se com a morte de algum ser humano. Ver a morte de um homem era-lhe o mesmo que ver a de um inseto, mas, apesar dessa insensibilidade, Crives Fastano percorria ansioso as ruas do bairro de Alentibre, perguntando a todos os prateiros e alpercateiros em voz mansa e baixa: "Podes dizer-me onde é a casa da perfumista Miriam?" Os homens a quem fazia essa pergunta invariavelmente recuavam em sobressalto. Seu vasto peito nu assemelhava-se os de destroços de um campo de batalha, e seus braços possantes eram terríveis arietes. Atemorizava-os também o forte brilho do olho que lhe restava. Pelo capacete via-se que era um velho gladiador, e a placa de bronze do peito anunciava ser um servidor da corte imperial no Circo de Nero. Ora, todos os judeus de Alentibre sabiam que na casa da perfumista Miriam havia reuniões periódicas de judeus cristãos. Por isso, os que respondiam ao gladiador, pois muitos fugiam sem dizer nada, era negativamente. Como teria Miriam escapado de ser presa? Sem dúvida souberam que ela era cristã, e não se trataria de uma tentativa retardada de prendê-la? Mas, se o caso era de novas prisões, onde estavam os policiais e legionários? Para fazê-las não iria um homem só? Além disso, havia qualquer coisa de estranho naquele gigantesco e velho gladiador. Sua voz era rude, mas soava mansa e suplicante. Estendendo os braços a uma judia vendedora de pão de seu fabrico aos trabalhadores das barcas, pediu: "Em nome de Plutão, a quem ofereci tantas vidas, dize-me onde mora uma perfumista chamada Miriam. Tenho um negócio muito importante com ela." A comerciante judia o olhou estupefata, pois, apesar de seus modos humildes, no aspecto daquele gigante ficara qualquer coisa da rudeza das lutas da arena. Como não desse resposta, o gladiador continuou a andar. Afinal, encontrou um homem que condescendeu em conversar com ele. Era um vendedor de vasos que tinha sua tenda na margem do Tibre. Chamava-se Mordecai Sabbatai e pertencia à seita dos messianistas. "Como soubeste esse nome?" inquiriu Mordecai prudentemente. "Foi um cristão que me disse antes de ser levado para a arena." "Um cristão? Não acredito. Pois poderia um cristão trair uma irmã?" "Foi porque lhe perguntei, dizendo que desejava ser da sua seita." "Desejava ser cristão?" replicou Mordecai, num movimento de recuo ante o velho gladiador. "Foi isso que eu disse." "Mas não vês o que fizeram com eles?
perguntou Mordecai, baixando a voz. Para mim, é preferível morrer convosco a viver como tenho vivido até agora. O vendedor de vasos calou-se a refletir. Não seria um ardil de espião? Era improvável. Aquele homem tinha aspecto truculento, mas via-se ser incapaz de recorrer à astúcia. E até aquela truculência se atenuava por algo que irradiava de seu íntimo. Disseste que foi um cristão quem te mencionou esse nome? Sim, mas ouve-me. Eu fui dos que os levaram a chicote para a arena, mas invejei-os, pois há mais de 20 anos que presto esse serviço aos Césares. Já vi muitos homens morrerem supliciados, mas até hoje não os vi morrer como esses cristãos, entoando cânticos e com expressão de felicidade. Quero ser um deles, ouviu? Pedi àquele cristão que me dissesse o nome de alguém a quem me pudesse dirigir para ser recebido na congregação do Messias. Resolvido a satisfazê-lo, Mordecai Sabbatai entregou sua tenda aos cuidados de um vizinho e levou Crives Fastano à casa da perfumista Miriam. Naquele dia, como já sucedera em muitos outros, havia uma reunião dos fiéis num pequeno aposento do andar mais alto da velha casa onde ela morava. Poucos compareceram e tinham as roupas rasgadas em sinal de dor por causa daqueles que não mais partiriam com eles o pão naquele lugar. Miriam e os outros fiéis estavam sentados no chão, de acordo com o ritual, pois fazia menos de semana que os 2 filhos dela e as esposas dos cristãos presentes haviam sido mortos na arena. Era de admirar que a houvessem deixado viva, pois sua casa era tão conhecida entre os cristãos de Roma como dantes o fora a de Áquila e Priscila. Os chefes dos messianistas foram, na sua maioria, presos, e os poucos que restavam se achavam naquele momento em casa de Miriam. Ali estava Rufo, um dos fundadores da congregação, com sua velha mãe de olhos melancólicos. Ela viera de Jerusalém e toda a vida desejava regressar para a Cidade Santa. Também comparecera Lino, homem de meia-idade, de rosto cheio, barba negra e expressão austera. No dia imediato ao do morticínio no circo e no campo do Vaticano, ele começara a reunir os restos da igreja, auxiliado nessa tarefa por Eubolo e Pudens. Havia ainda outros de pés descalços e sentados no chão como Miriam. Pelos cantos da sala viam-se as bilhas onde eram filtrados os óleos para os perfumes e espalhados no chão restos de folhas, raízes e ervas secas por entre pergaminhos manuscritos. Todos falavam em voz baixa. O assunto não eram os mártires nem o passado, e sim a igreja e o futuro. Agora, depois da grande matança, receavam que não houvesse mais conversos, a congregação ficaria reduzida a um pequeno grupo e, possivelmente, se dispersaria pelos outros países, como nos tempos de Cláudio. Discutiam planos para reunirem os que ficaram vivos, a fim de os levarem a Simão Barjonas, que estava oculto no bairro da Via Ápia. Somente Simão Barjonas seria capaz de confortá-los e fortalecê-los. No momento em que isto conversavam em voz baixa, soaram batidas à porta, e entrou o judeu Mordecai Sabbatai, que era um de seus companheiros, trazendo consigo Crives Fastano, empregado do circo de Nero, que apenas poucos dias antes levava a chicote os presos cristãos para a arena. Os assistentes não se convenceram com a mesma facilidade de Mordecai Sabbatai de que o velho gladiador não o fora procurar com más intenções. Quantas vidas a congregação perdera devido aos espiões que se introduziram em seu meio?
Mas, prostrando-se a seus pés, com o olhar voltado para o chão, Crives Fastano suplicou comovidamente que acreditassem na sua sinceridade. Eu venho, disse ele, das adoráveis e verdejantes terras da Galácia, cujas rochas cobertas de musgo dão a impressão de uma eterna primavera. Em criança, me arrancaram da companhia de minha mãe e desse dia em diante tenho vivido em meio de sangue. Ensinaram-me a combater e a conservar minha vida tirando-as dos outros. Minha vida, em verdade, não passou disso. Disseram-me, e acreditei, que estar-se vivo era a maior felicidade e que as únicas coisas importantes eram as que nos fazem conservar-nos vivos. Acreditei até o dia em que vi os vossos companheiros, tanto homens como mulheres, morrerem cantando e com alegria nos corações. Então reconheci que estava errado, que há uma felicidade maior do que a vida, que há uma felicidade eterna, que é morrer na vossa fé. Suplico-vos por isso, que me façais voltar à primavera de minha infância, que me leveis para a mansão celeste de que vossos companheiros falavam, para os verdes prados do céu onde o bom pastor, Cristo, o Messias, apacenta o seu rebanho. Quero ser uma de suas ovelhas. Quando ouviste falar assim? Quando se achavam presos, na hora em que iam morrer, ouvi-os referir-se em seus cânticos a prados verdes e fontes de águas tranquilas, e ao Messias, seu pastor. Toda a minha vida, desde homem feito, fui o matador de muitos homens e nunca ouvi nenhum morrer cantando como eles. E antes de levar os últimos cristãos para a arena, roguei-lhes que se compadecessem de mim, dizendo-me quem me poderia tornar um de seus companheiros. E, acreditando em minha sinceridade, um deles disse-me o nome da mulher a quem me poderia dirigir. Não desvieis vossos rostos de mim, e sim levai-me para o bom pastor Yeshua, o Cristo, cujo nome me ensinaram a invocar. Os crentes se entreolharam e, em seguida, disse um deles: sem dúvida, é o próprio Deus que manda os algozes ocuparem o lugar dos mártires no seio da congregação. Bendito seja o nome do Senhor. E nesse dia eles admitiram o gladiador na sua fé e lhe ensinaram todos os sinais secretos dos cristãos. O que se deu com Crives Fastano ocorreu com muitos outros que testemunharam as mortes na arena de dia e no campo do Vaticano de noite. Pela primeira vez, as multidões romanas ouviram cânticos de esperança e de triunfo nos lábios dos que penetravam nas sombras do mundo subterrâneo e sentiram o irresistível desejo de conhecer o segredo de uma fé que assim transformava as trevas no mundo inferior na radiosidade de uma vida eterna. Enquanto Roma jazia adormecida, caminhavam furtivamente pelas ruas muitos vultos, saídos tanto das casas ricas que foram poupadas pelas chamas, como dos abrigos onde se acumulavam as pessoas sem lar. Eram judeus e gentios, homens livres e escravos. Trocando os sinais da fé, segredavam-se mutuamente informações. A reunião ia efetuar-se perto da casa da Via Ápia e nela partiriam o pão, participariam da refeição comum e ouviriam a palavra de conforto dos lábios do primeiro dos discípulos, Simão Barjonas. Deste modo, verificou-se que era infundado o temor dos chefes da congregação, isto é, quanto mais os adeptos eram martirizados, mais forte se tornava sua fé. Era como se tacitamente surgisse uma emulação entre essas duas potências, a crueldade de Nero e o amor do Messias, para verem qual prevalecia no coração dos homens. Quanto maior era o perigo que a congregação corria, mais numerosos os que se sentiam atraídos por ela.
Entre os judeus, cujo apego a uma preciosa e dolorosamente conservada tradição impedia aceitarem a Cristo como o Messias, profunda foi a impressão causada pelo martírio dos cristãos. Pois um martírio como esse não fazia parte de sua própria tradição? E os novos crentes, que aprenderam a morrer como os mártires judeus morriam desde os tempos imemoriais, não deviam ser considerados seus irmãos? E assim, a sinagoga tradicional, autorizada pelas leis romanas, converteu-se em capa da crença cristã. Era para uma sinagoga judaica das catacumbas que agora se dirigiam os cristãos a trocarem entre sombras da noite os seus sinais secretos, traçando no ar o símbolo de um peixe ou de uma âncora. E passando pela ponte Sublícia, descendo do Monte Aventino e até mesmo do Palatino, eles se esgueiravam pelas ruas escuras, demandando a Porta Capena, para de lá saírem para a Via Ápia. Assim como as leis romanas admitiam que os judeus tivessem a sinagoga, também lhes davam o direito de terem o seu cemitério. E depois da sinagoga, o lugar preferido e mais sagrado para os judeus era, naquelas circunstâncias, uma catacumba ou uma série de catacumbas, porque nesse lugar partilhavam suas alegrias e tristezas com os mortos. E, como as catacumbas da Via Ápia eram novas, os espiões de Tigelino ainda não as conheciam, o que as tornavam muito apropriadas para as reuniões secretas dos crentes. No centro havia um grande salão subterrâneo, donde partia o labirinto de seus corredores. Em certos corredores ficavam as sepulturas dos anciãos e membros mais importantes das sinagogas. As paredes do salão eram ornadas com desenhos sagrados, de candelabros, cidras, cachos de uvas e ramos de palmeira. Aqui ou ali via-se a imagem do shofar, ou chifre de carneiro, símbolo da ressurreição que viria com o Messias, a da Arca de Noé e as figuras de Abraão e seu filho Isaque na cena do sacrifício e de Jonas no ventre do peixe, representações que despertavam suaves sentimentos nos judeus. Era naquele lugar, sentados em bancos à luz de lâmpadas de azeite, que os cristãos se iam refugiar e fazer suas orações. Na sua primeira reunião, após a grande calamidade que os afligira, ocorreram estranhos e comovedores encontros. Viram-se ali, face a face, servos e senhores, que, sem o saber nem o suspeitar, eram companheiros de fé. Muitos esposos e esposas que haviam conservado secreta a sua fé, não a revelando um ao outro, abraçavam-se chorando de alegria. O sangue que Nero derramara, a espada que ainda tinha suspensa sobre a comunidade, faziam os cristãos se sentirem presos por laços mais fortes do que nunca. Já não eram irmãos e irmãs da mesma família, e sim membros de um só corpo. Entre eles, ninguém sabia quando seria chamado a dar testemunho pelo Messias, mas nenhum ignorava que mais cedo ou mais tarde teriam a morte como quinhão comum. E, além da morte, que não passava de um portal, um novo nascimento para a vida eterna, dela, igualmente, se tornariam herdeiros. Depois que os fiéis ocuparam seus lugares, trouxeram Simão Barjonas de seu esconderijo. Todos o rodearam, e Barjonas, erguendo a voz, lhes começou a falar. Exprimia-se na língua aramaica e, embora não houvesse ali um intérprete, todos o compreendiam, pois era o seu coração que lhes falava. Após uma breve oração, ajoelhou-se e, ocultando o rosto no chão, conservou-se em silêncio estático, e seus companheiros o imitaram.
Decorrida uma longa pausa, principiou a celebrar o seu ritual mais santo. O pão foi partido e distribuído por todos, e o cálice de vinho passou de mão em mão. Então, todos se sentiram santificados e unidos no Messias e em seus sofrimentos. As mães erguiam os filhos que consigo haviam levado com risco de suas vidas e, indicando o ancião de alvos cabelos, sussurravam: Lembra-te de que aquele homem é Pedro, o primeiro dos discípulos que nos leva para junto do Senhor. Se permaneceres entre os vivos, dize a teus filhos que teus olhos viram Pedro. Em uma dessas assembleias, não muito tempo depois, Pedro ajoelhou-se nas lajes da sala central das catacumbas e seus companheiros se sentaram ao seu redor. E, erguendo os braços para o céu, Pedro disse: Secretos são os teus caminhos, Senhor. Não sabemos por que semeaste na trilha da redenção as pedras agudas do sofrimento e da dor. Mas vê, ó Pai Celeste, que nossos pés nus trilharam essa vereda de pedras e que nossos corpos nus atravessaram a floresta de fogo. Com os pés sangrando e os corpos ardendo, tuas legiões de fiéis foram para perto de ti. Acolhe-os, ó Santo de Israel, pois eles são o teu rebanho. Nós somos a tua parte e a tua herança, tantos que morreram por ti como os que vivemos para ti. Faze que nos reunamos aos mártires que deram as vidas pela santificação do teu nome. Leva-nos para as tuas hostes, pois nós te pertencemos. Todos ouviram recolhidamente em seus corações, se sentiram unidos ao Messias e aos mártires que haviam morrido por ele. Nessa noite, o salão das catacumbas foi cercado pelos legionários. Os espiões de Tigelino conseguiram, afinal, descobrir o lugar das reuniões secretas dos cristãos. Não houve gritos de terror nem demonstrações de pânico no momento em que os soldados interromperam as suas cerimônias. Os fiéis permaneceram em seus lugares, com os rostos nas pedras frias e os pensamentos voltados para o Salvador. E mesmo depois de acorrentados e de serem levados para as trevas externas, sem proferir uma palavra, continuavam a meditar sobre sua fé. Entre os prisioneiros figurava o primeiro dos discípulos, Simão Barjonas, e o ex-gladiador Crives Fastano.